O inglês Leon Edwards coloca o seu cinturão de campeão meio médio do UFC em jogo pela segunda vez e vai enfrentar na luta principal do UFC 296 amanhã o americano polêmico e falastrão que coloca o Sean Strickland no bolso quando o assunto é esse, e o duelo que promete, visto que na coletiva de imprensa o couro já comeu. Já fiz vídeo aqui em relação a isso, resumindo, Colby falou que iria levar o Edwards para o inferno, para que ele possa rever aí o seu pai. É isso mesmo, galera. O Colby desceu nas profundezas de toda a merda possível para fazer esse tipo de comentário. O Edwards pegou uma garrafa e jogou nele. Edwards, que é um cara calmo, não costuma entrar na pilha, mas ficou bastante pilhado e não é para menos. Nesse vídeo eu quero fazer a minha análise e no final daí o meu palpite sobre quem eu acho que vai vencer e como deve vencer. Antes, peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo, larga o dedo no like se gostar do conteúdo e vamos lá. Colby Covington vem de 1 ano e meio parado, ele é um cara pouco ativo aí no UFC, mas de uma belíssima fase nas últimas 11 lutas, perdeu apenas 2 e venceu 9. As 2 que ele foi derrotado, ambas para Kamaru Usman em lutas de cinturão, ou seja, o Colby está indo aí para sua terceira chance de título no Ultimate, e na minha opinião, se não tiver sucesso, essa última e acabou para ele, e corre o risco até dele aposentar, porque ficaria meio que no limbo. Agora, caso vença, meus amigos, preparem os corações aí para o cara mais polêmico da história do UFC, com cinturão em posse, cara. Meu Deus do céu, não sei o que seria aí do mundo das lutas, tendo esse cara aí como campeão. Do outro lado temos o Leon Edwards, que também vem numa belíssima fase, venceu o Kamaru Usman 2 vezes. Ele que tem como arma principal o seu kickboxing bastante refinado, uma boa defesa de queda, e uma vez quedado também é um cara que se levanta muito bem. É difícil amarrar o Leon Edwards. O Kamaru Usman até conseguiu na primeira luta, mas no finalzinho acabou levando aquele chute, um dos nocautes mais lindos e brutais da história do Ultimate. Na segunda luta, o Usman até conseguiu quedar algumas vezes, mas o Leon Edwards sempre se levantava muito bem. E esse jogo de amarrar, esse jogo de wrestling, é o carro-chefe do Colby Covington. Se ele vencer essa luta, ele vai ter que quedar, vai ter que conseguir aí ser bem sucedido nessa área do grappling. E agora eu quero comentar sobre as estratégias que eu acho que serão adotadas aí por ambos os lutadores, começando pelo desafiante. O Colby Covington é aquele cara que luta sempre do mesmo jeito. Mudou um pouquinho aí a sua maneira de lutar para enfrentar o Kamaru Usman, porque é um cara muito difícil de ser quedado, então não valeria muito a pena investir tanto nesse jogo. Mas, basicamente, o Colby é um cara que tem uma boa trocação, que é subestimada. Eu vejo muita gente falar mal da trocação do americano, e eu acho sim uma trocação muito boa, só não tem muito push. Inclusive, acho que a falta de push fez com que ele não vencesse aí o nigeriano e se tornasse campeão meio médio do Ultimate. Nas 2 lutas em que eles tiveram aí, faltou aquele detalhe, aquela pancada um pouquinho mais forte para conseguir deitar o ex-campeão meio médio do UFC. Só falta isso na trocação do Colby. Fora isso, para mim é uma boa trocação, um cara que põe muito volume, uma pressão absurda, não cansa nunca, ele tá o tempo todo em cima de você, marchando para frente, jogando golpes e combinando tudo isso com o seu incansável jogo de wrestling. Então ele vai partir para a trocação e de repente ele vai nas suas pernas. Se ele não consegue quedar, ele vai te impressar na grade, ele vai fazer aquele jogo sujo e não tá nem aí para ser vaiado. Ele vai fazer isso com o Leon Edwards. Ele vai partir ali para a trocação, vai colocar o seu volume, vai tomar conta do centro do octógono, vai encurralar, colocar na grade, tentar quedar. Se não conseguir, vai ficar imprensando ali, vai quedar, o Leon Edwards vai levantar e vai ficar nesse jogo o tempo todo, enquanto do lado do inglês, campeão meio médio do UFC, acredito que ele vai para usar a sua trocação, como sempre, habilidoso, pragmático. Ele não é um cara empolgante de se ver lutar. Muita gente pensa isso por causa do nocaute de cima do Usman, mas aquilo ali não é costumeiro do Leon Edwards. É sim um cara
pragmático na luta em pé, bastante habilidoso e muito inteligente. Ele não costuma mijar fora do pinico. Talvez tenhamos um Edwards um pouco mais de sangue no olho por causa de toda essa confusão. E se isso acontecer, ele vai se dar muito mal. Ele não pode entrar no jogo mental aí do Colby Covington. Ele tem que fazer o dele. Fazendo o dele ali, a sua trocação boa com a defesa de queda maravilhosa, com a parte de que quando é quedado, ele se defende muito bem no chão e costuma se levantar. Fazendo isso aí, tranquilo, as suas chances de vencer aumentam. Dito isto, agora quem será que terá a estratégia mais bem sucedida? Vou dar uma opinião aqui que vai fazer muita gente me xingar no campo de comentários, porque a maioria das pessoas odeiam o Colby Covington por conta das coisas que ele fala e principalmente que falou aqui do Brasil, mas eu sou sensato, faço análise fria, não levo por coração e, na minha opinião, o Colby Covington sairá vencedor desse duelo. Acredito que a sua estratégia vai conseguir se impor melhor aí nesse combate. E muita gente vai dizer, mas o Usman também tem um jogo de wrestling, talvez até melhor que o Colby, mais força, e não conseguiu, porque o Colby vai conseguir. E eu digo o porquê que, na minha opinião, o Colby vai conseguir. Primeiro, a primeira luta entre Edwards e Usman, o Usman passou o carro no Edwards. No finalzinho, isso aqui, um nocaute, foi a vitória pro Edwards, beleza, mas a gente não pode analisar resultado. A gente tem que analisar o contexto, como foi que aconteceu a luta. E o Usman conseguiu impor, sim, o seu jogo de wrestling e, em muitas ocasiões, até a trocação. O Usman lutou muito bem. Na segunda luta entre eles, a luta foi muito parelha, mas muito parelha mesmo. Não teve grande vantagem para nenhum lado e o Edwards trapaceou muito. E ninguém fala disso. As pessoas gostam de falar do John Jones. Não falam que o Edwards segurou na grade em um momento que ele parecia que iria cair em uma posição de muita desvantagem, dedo no olho, essa coisa toda. Então, assim, e a luta ainda terminou, na minha opinião, empate. Eu acho que o Kamaru Usman foi garfado nessa luta. Para mim foi empate, mas tudo bem. Saiu o Edwards como vencedor, mas foi por um pouco e na boa. Ao meu ver, não sei qual é a sua opinião, vai deixando aqui no campo de comentários. O Usman não foi o 100% que a gente costuma ver. O Usman não foi o mesmo lutador, estava muito mais lento e com menos pressão. Eu pensando no Colby, de todo o seu auge, ele está 1 ano e meio sem lutar, não tem como a gente adivinhar aqui que ele vai voltar muito bem. Porém, o Colby costuma ficar longos períodos sem lutar e sempre volta muito bem preparado fisicamente. Então, acredito que ele vai voltar com o seu preparo de sempre. E com aquele preparo, toda aquela pressão que ele exerce, acredito que ele vai conseguir imprensar o Leon Edwards na grade, vai conseguir fazer bem sucedido aí o seu jogo e vencerá por pontos. E acredito que vai ser passada de carro, tá? Opinião forte aqui. Acredito que o Colby vai vencer sem muita dificuldade. Vai imprensar o Edwards na grade o tempo todo, vai ser vaiado, aquela coisa toda que a maioria da galera não gosta, do jogo amarrão, mas vai sair com o braço erguido. Acredito que o Colby finalmente conseguirá aí um título de campeão do UFC, campeão linear, visto que interino ele já foi quando enfrentou o Rafael dos Anjos. Agora eu quero saber de você, qual a sua opinião, você concorda comigo? Eu acho que eu estou ficando maluco, que não tem como o Colby Covington vencer, e muito menos com uma passada de carro. Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscreva no canal aí se ainda não for inscrito e acione o sininho da notificação, porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas, tem as opiniões mais sinceras, que não tem medo de falar aquilo que a maioria das pessoas vão achar ruim, entre todos os canais de MMA do Brasil, pagando o dedo no like se gostar do conteúdo. Isso ajuda demais no crescimento aqui do canal e não custa nada para você. Tamo junto, valeu e até mais.